de sexta-feira, chegando os donos da bola na sua televisão, a hora de você dar aquela relaxada, se descontrair, apesar de ter tido... o Lionel Messi perdeu um pênalti, a gente tá relaxado, diria? Mas ele deve ter ficado preocupado, sorte que o goleiro é um monstro, né, Lari? Boa tarde. Muito boa tarde para você que tá aí do outro lado acompanhando os donos da bola. A partir de agora você fica muito bem informado com as notícias do esporte e seguindo aqui... na mesma linha, né, de Renata Fã. Parabéns a Renata Fã, torcedora do Internacional, hoje comemorando 45 aninhos, hein, Lucas Bezeccar? Que isso, hein? É coisa linda, né? Renata Fã, o Denilson também, um grande abraço pro Denilson que estava lá no programa também. E a gente vai começar esse programa falando agora de Copa América, um empatezinho tranquilo, 1-1. Detalhe, esse 1-1 marcado já nos acréscimos, o gol do Equador, parecia que tudo daria certo para a Argentina. Equador chegou a perder um pênalti durante o jogo, marcou no final e levou para as penalidades, Lucas. Não, o goleiro da Argentina esquece, né? Já foi assim na Copa, agora na Copa América também. É um fenômeno. Salvou a pele do Messi, que quis cavar, quis fazer uma gracinha durante a cobrança de pênalti, começou perdendo, mas ele é um paredão, não deixou passar nada ali. No jogo, né, o Valência perdeu um pênalti no jogo e depois já perderam 2 seguidos, então foram 3 pênaltis seguidos que não conseguiram furar a guarda-metas da Argentina. Nesse fim de semana acontecem os outros 3 jogos para definir, então, os semifinalistas que estão ali, ó, brigando para chegar à semifinal, e aí um desses vai encarar os hermanos. Bora falar de Brasileirão, porque tem torcedor, enfim, voltando a respirar nessa 14ª rodada. Alô, torcedor do Corinthians! Agora vai pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após 67 longos dias, o Timão enfim voltou a vencer e bateu o Vitória em casa por 3-2, com gol de Rodrigo Garro e Giovani. O triunfo veio na raça, aos 49 do segundo tempo. O time ainda segue no Z4, mas agora na 17ª posição. E o Flusão, após uma sequência amarga de tropeços, ontem o time empatou em 1-1 com o Inter. O gol do time do Sul foi marcado aos 39 do primeiro tempo com Igor Gomes. O empate veio num chute de fora da área, golaço de Paulo Henrique Ganso. Mesmo com o empate, o time carioca segue na última posição da tabela, com apenas 7 pontos somados. No duelo Grêmio-Palmeiras, empate em 2-2. Aliás, o Verdão conquistou o resultado de modo relâmpago. O tricolor gaúcho chegou a abrir 2-0 com Pavão e Cristaldo, mas no segundo tempo, Flaco Lopes e Estevão, nessa pintura, deixaram tudo igual. Com o resultado, o time de Abel Ferreira segue no G4. Fechando a conta, o Bahia venceu o Juventude por 2-0 com tranquilidade na Arena Fonte Nova. Os gols foram marcados por Tassiano e Cauli. Bora para os jogos da 15ª rodada? Amanhã, o líder Flamengo recebe o Cuiabá às 8 horas da noite. No mesmo horário, o São Paulo recebe o Braga no Morumbis. Já no domingo, o dia começa às 4 da tarde com Cruzeiro versus Corinthians no Mineirão. O desesperado Fluminense visita o Fortaleza. Ainda às 4 tem Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi. Às 6, o Inter recebe o Vasco no Beira-Rio. Um pouco mais tarde, às 6h30, tem Vitória e Criciúma no Barradão. Já o Verdão recebe o Bahia. Fora de casa, o Atlético Paranaense encara o Atlético Goianiense. Por fim, às 8h30 da noite, tem Botafogo versus Atlético Mineiro no Engenhão. Muitos jogos aí pra gente assistir, pra acompanhar nesse final de semana. O Corinthians conseguiu dar aquela respiradinha, ainda tá na zona de rebaixamento, mas tá melhor, gol no finalzinho. E o Palmeiras empatou também, o jogo tava perdendo 2-0 pro Grêmio. Estevão, mais um moleque aí que eu acho que logo vai estar na seleção, fez um golaço ontem, né? Intervalo, no próximo bloco tem mais esporte pra você, esporte regional. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar.
com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje. Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. A credibilidade e relevância do jornalismo do Grupo Bandvale, agora também no digital. Acesse bandvale.com. Faça parte você também. Nativa FM é a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas. Tem a comunicação mais simpática do Brasil. Uma rádio amiga, alto astral e companheira, com diversas promoções e prêmios todos os dias. Seu sinal em 97,5 é liderança absoluta de audiência há mais de 15 anos em todos os públicos. Um beijo para todos os ouvintes da Nativa. Parabéns pelo primeiro lugar no Ibope. O Saboriarte é o único canal do mundo que investe em jornalismo gastronômico. Isso porque é gastronômico. De volta com os Donos da Bola, agora a gente vai falar de basquete, um basquete feminino. Infelizmente não deu, derrota para o São José na final da Copa São Paulo de basquete. Dia de primeiro jogo da final da Copa São Paulo de basquete no Teatrão. De um lado, o São José defendendo o título. Do outro, o favorito Corinthians com campanha invicta na competição. O jogo começou com as visitantes marcando os primeiros 2 pontos. O São José estava nervoso, tropeçava nas próprias pernas. Só que as joseenses foram se acertando e as cestas começaram a sair. A pivô Ariane aqui saiu do garrafão e se deu bem. 3 pontos na conta dela. As bandantes encontravam espaços na defesa corintiana e conseguiram a virada com categoria. No primeiro quarto, quase perfeito, o São José na frente por 21-17. No segundo quarto, alguém anotou a placa da graça, deixou a marcadora no chão e fez 2 pontos. O Corinthians teve sorte e aqui anotou mais 2. Sorte de um lado, sorte do outro. Graça arriscou, a bola fez charme, mas caiu. 3 pontos para as joseenses. E a uruguaia Maite também teve seu brilho e anotou mais 3. Só que aí o Corinthians acordou. O time visitante dominava o garrafão e os rebotes. O São José diminuiu com os lances livres de Giovana, mas os times foram pro intervalo com o Corinthians na frente, 40-36 no placar. No terceiro quarto, pane no sistema, alguém desconfigurou o São José. As joseenses pareciam que não tinham voltado pro jogo e era erro atrás de erro. Enquanto isso, o Corinthians aproveitava e passava como queria pela marcação. Após 7 minutos com apenas 1 ponto marcado, a bola das joseenses finalmente começou a cair graças à uruguaia Maite. E o terceiro quarto terminou naquela tônica, erro do São José. No placar, Corinthians 54, São José 43. No último e decisivo quarto, quem se destacava era a Clarissa do Corinthians. A pivô tomou conta do garrafão e ganhava todos os rebotes. O São José foi pra cima e com essas cestas de Maite e também de Gabriele Parro, diminuíram a diferença para 5 pontos e deram esperanças. Sendo assim, houve pedido de tempo do treinador Leandro Leal com 1 minuto restante, mas o Corinthians voltou a pontuar e também se segurou bem até zerar o cronômetro. Fim de papo no primeiro jogo da final no Teatrão. São José 59, Corinthians 64. Que o Corinthians era favorito, disso todo mundo já sabia. O São José alternou entre bons e maus momentos e lutou enquanto pôde. Agora é foco total no segundo jogo da final, fora de casa. O resultado para a gente não é o que a gente esperava, mas o jogo foi um jogo muito bom. Acho que quem assistiu gostou do jogo, as minhas estão de parabéns pela entrega. Nós jogamos contra o Corinthians vários jogos esse ano, a gente não conseguiu competir como a gente competiu hoje, né? Então foi um jogo bem aguerrido, nós vencemos o quarto, alguns quartos com muita qualidade, com rebote, com bola de fora. E aí no final acho que faltou um pouco mais de experiência para, em alguns momentos do jogo, controlar um pouco mais a partida. A gente tem uma diferença de idade muito grande, né, comparado com elas, mas a gente fez o que a gente pôde, erramos em alguns momentos, né, e agora é manter a cabeça tranquila, descansar, porque o próximo jogo vai ser duro do mesmo jeito, não vai ser em casa, e fazer bem feito o que a gente errou desse jogo.
A Farro disse aí, né? Fizemos o que era possível, né? No retrospecto, São José ainda não havia vencido nenhum jogo contra o Corinthians. Corinthians esse que também ontem levou o jogo super na manha, tranquilinho. Em momento algum foi avassalador em quadra, tanto que deu chance, deu jogo realmente para o São José. Mas não dá, né? Para um jogo decisivo de final, a gente sabe a diferença de investimento, de tudo aquilo que a gente já conversou ao longo da semana. Mas passar um quarto, o terceiro quarto, quase 7 minutos com apenas 1 ponto. Aí não dá, né? E isso que foi que prejudicou, porque a diferença foi pequena, né? Sim. 5 pontos ali. Se o São José joga normalzinho, faz uns 8, 10 pontinhos no quarto, tinha ganho esse jogo aí. Dá pra chegar, não é um bicho-papão assim tão grande o Corinthians, mesmo que foi mais na manha assim, mas dava pro São José ganhar esse jogo aí. Fim de semana tem Liga de Futsal Feminino e a gente foi conferir como tá a preparação das joseenses para esse confronto. Trabalho, nada além do trabalho aqui em quadra, dedicação, né? E bolinha na rede. Na verdade não tem receita, a receita é o trabalho mesmo. Não é à toa que a gente vem atualmente com a melhor defesa da liga, através de muito trabalho. Ficou claro, né? Para os lados do São José Futsal Feminino, a palavra de ordem é essa: trabalho. Atualmente a equipe ocupa a 4ª posição da tabela de classificação da Liga, com 12 pontos somados. Mas o destaque fica por conta do equilíbrio. O time tem a melhor defesa com apenas 6 gols sofridos e conta com a vice-artilheira da disputa, Bebel, que já carimbou as rivais 7 vezes. O Mogi confiou bastante em mim, no meu trabalho, no que eu vim fazendo no clube anterior, e acho que ele depositou toda a confiança em mim aqui. Eu acho que isso é importante, né, para nós atletas, ter a confiança do professor, e eu acho que eu coloquei isso em prática. Se o ataque de Bebel e companhia vai muito bem, obrigada, a defesa não deixa a desejar, muito pelo contrário. Por aqui as goleiras sabem que por elas não pode passar absolutamente nada. É uma responsabilidade grande, né? A gente vem participando de vários jogos, tem o revezamento, como você disse, mas é algo muito importante, a gente vem se preparando dia a dia para estar bem. E a postura das goleiras em quadra não é ressaltada só pelos números dos pouquíssimos gols sofridos até aqui. Os elogios também estão na ponta da língua de quem atua na linha. O que prevalece então é o sentimento de grupo mesmo. Sim, é confiança que se eu errar, a outra vai estar para me cobrir e vice-versa, né? É como eu falei, nosso sistema defensivo está bem treinado, temos grandes goleiras defendendo a nossa equipe e acho que isso passa uma confiança muito grande pra gente. Saber que se a gente falhar, a gente tem grandes goleiras para defender a gente. Amanhã a máquina amarela encara o Uno Chapecó em casa, adversário que está colado na tabela de classificação. E em jogos acirrados assim, o time tem que respirar fundo antes de entrar em quadra. Afinal, as atletas reconhecem o que pesa contra elas em jogos como esse. Eu acho que a principal coisa é o nervosismo mesmo, né? A gente enfrenta grandes equipes aqui no cenário nacional. A liga está muito igual, então acalmar os ânimos, o nervosismo para se apresentar como a gente vem treinando é a principal coisa que assim pega pra gente pelo fato de ser grandes equipes mesmo. Todo jogo é jogo, mas jogo de liga a gente sabe que tem um nervosismo diferente, uma ansiedade diferente, mas todo jogo é jogo. A gente trabalha para tentar jogar bem todos os jogos. E aí, cabe ao treinador fazer com que a parte física e mental das jogadoras responda à altura do que é esperado nos confrontos. Para a gente construir um time vencedor, a gente precisa jogar em todos os jogos da mesma forma, com a mesma vontade, e acredito que aconteceu isso nesse último jogo, né? A gente conseguiu fazer um placar elástico, mas o que vale ressaltar a concentração e a dedicação que a equipe teve dentro do jogo, e aí a gente conseguiu aproveitar as chances, né? Algumas atletas que não vinham balançando a rede fizeram os gols, então isso é importante para dar confiança também. São José e Chapecó se enfrentam amanhã às 8 da noite no ginásio do Tênis Clube. Caminhando para a reta final da fase de classificação, trabalho e confiança ganham mais e mais força. Qualidade todo mundo tem dentro da equipe, então o que a gente está tentando fazer é isso, trabalhar principalmente a parte psicológica para conseguir transmitir para o jogo, porque a gente sabe que a gente está com uma equipe de qualidade e com grandes chances na liga para se classificar e quem sabe chegar numa semi ao final. Boa sorte para as meninas aí no sábado, então, bom jogo para elas. Vamos continuar nesse ritmo do futebol aí, futebol de campo agora. Vamos falar da segunda fase, fazer um raio-x da segunda fase da Bezinha.
Foi na última rodada, na raça e com emoção, mas o Mantiqueira conseguiu a classificação para a segunda fase da 5ª divisão do Campeonato Paulista e, aliás, já começou vencendo. A confirmação do avanço veio após a vitória de 4-2 sobre o Mauaense e contando com o empate do União Mogi por 0-0 frente ao Mauá. Com 11 pontos e na 4ª colocação, a Laranja Mecânica teve uma campanha de 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, com 17 gols marcados, sendo o terceiro melhor da competição, mas 24 gols sofridos, o terceiro pior. Agora, na segunda fase, o Mante está no grupo 6, ao lado de Eco Suzano, Inter de Bebedouro e Paulista. A disputa será em turno e retorno, sendo que os 2 primeiros de cada chave e os 2 melhores terceiros colocados se classificam para as quartas. E como chegam os rivais da Laranja Mecânica do Vale? Começando por um velho conhecido, o Eco Suzano, estava no mesmo grupo do Mantiqueira e desponta como grande favorito da chave. Na primeira fase, o Leão do Colorado ficou na liderança isolada, com 23 pontos conquistados, 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Esta, inclusive, é a melhor campanha de toda a 5. O ataque é modesto. São 14 gols marcados na primeira fase, porém, Fabrício e Matheus, com 4 gols cada, são letais e estão entre os artilheiros do estadual. Só que a força mesmo vem da defesa. O Ecos foi vazado apenas 4 vezes. É a mais sólida da competição. Dos 10 jogos disputados, por 7 vezes a equipe não sofreu gols. No entanto, logo na primeira rodada da segunda fase, o Mantiqueira levou a melhor contra o arquirrival e venceu por 1-0. Classificado na terceira colocação do grupo 18, o Inter de Bebedouro somou 18 pontos. O time é daqueles do é tudo ou nada, já que ainda não empatou com 6 vitórias e 4 derrotas até aqui. A dupla Guilherme Bezerra e Vinícius Henrique são os atacantes que vêm dando trabalho às defesas adversárias, já que cada um marcou 3 gols e chegam com sede para artilharia. No Dario Rodrigues Leite, o Mante tem de ficar esperto, já que o time de Bebedouro venceu 3 jogos fora de casa, aquele visitante indigesto. Fechando a conta está o Paulista de Jundiaí. O Galo terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo 2, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mais um dos chamados visitantes chatos. O Paulista só foi batido uma vez jogando longe do Jaime Sintra, além de ter aplicado 2 goleadas sobre o Barcelona, 6-0 em casa e 5-0 fora. A defesa, com 5 gols sofridos, também desponta como uma das melhores da competição. Daqui pra frente, faltam 5 batalhas pro Mantiqueira. Na primeira fase, Rodrigo marcou 5 gols e é ele a grande esperança da Laranja Mecânica para que o time se classifique às quartas de final. O time entra como o azarão do grupo, mas você sabe, no futebol tudo é possível. Tudo é possível e tem jogo do Mantiqueira fora de casa nesse fim de semana, assim como futebol feminino, futsal, enfim, você confere tudo agora. Começando pelo futsal, hoje às 7 horas da noite, o São José recebe o Campo Mourão, no ginásio do Tênis Clube. Os joseenses têm 2 pontos a mais que os adversários e seguem com 100% de aproveitamento nos duelos em casa. Ainda pela Liga Nacional, amanhã é a vez do Taubaté visitar o São Lourenço. A bola rola às 7 horas da noite. O time mineiro ocupa a 13ª posição da tabela com 18 pontos, enquanto os taubatianos ainda amargam 9 pontos somados. Pela Bezinha, o Mantiqueira visita amanhã o Paulista no estádio Jaime Sintra às 3 da tarde. A partida é válida pela segunda rodada da segunda fase da competição. No primeiro confronto, a Laranja Mecânica do Vale bateu o Ecos, enquanto os mandantes da vez perderam para a Inter de Bebedouro. Já no Paulista feminino, amanhã o Taubaté visita o Santos às 11 horas da manhã no estádio da Vila Belmiro. Mais tarde, às 6, São José e Ferroviária medem forças no estádio Zezinho Magalhães a partir das 6 da tarde. No domingo, o dia começa com basquete feminino no segundo duelo da final da Copa São Paulo. O Corinthians recebe o São José no ginásio Vlamir Marques. Se as joseenses vencerem o confronto, a disputa vai para o terceiro jogo, que também acontecerá em São Paulo. Fechando a conta, pela 8ª rodada do Paulistão feminino, o Pinda recebe o Bragantino às 3 da tarde. É isso, hein? Só confrontos duríssimos para os times de futebol feminino da nossa região. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta com a última parte dos Donos da Bola de hoje. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale,
uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade na vice-liderança. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com a... De volta com os donos da bola e amanhã tem mais um confronto decisivo na Série D para o São José. Encaram o Santo André fora de casa. O torcedor do São José já sabe que a missão por aqui não é nada fácil. Vencer os 3 jogos que ainda restam na Série D para que o time siga vivo no Brasileiro. O que parecia impossível há uma semana ganhou um novo cenário após a vitória da Águia diante da Inter de Limeira. Resultado esse que mudou o astral do elenco e trouxe a tal da confiança de volta. A gente fez por merecer também, né, o resultado e todo mundo está muito feliz, querendo ou não dá muito mais confiança pro grupo e a gente sabe que tem uma tarefa difícil aí no final de semana, mas a gente tem totais condições de voltar de lá com os 3 pontos. Ariel e companhia sabem que vão encarar mais um duelo complicado nesse fim de semana. Amanhã enfrentam o Santo André às 3 da tarde fora de casa. Adversário esse que, assim como o São José, também briga ponto a ponto em busca da classificação. A gente sabe que vai ser mais um jogo difícil, um confronto direto novamente, mais uma final que a gente tem no final de semana, mas a gente vem trabalhando forte, o grupo está muito focado e a gente sabe do nosso, como eu falei, a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe tudo que a gente tem para poder agregar e, se Deus quiser, sair de lá com um resultado positivo, que também é para a gente continuar vivo na competição. Né? Para o treinador da equipe joseense, o caminho pode ser árduo, mas vencer o Santo André é possível. Eu tenho uma leitura do futebol hoje que você precisa se apegar sempre naquilo que você pode e é capaz de fazer e treina para fazer. Senão você já discursa justificando o que possa não acontecer. Eu tenho a leitura que é um jogo possível, as dificuldades da competição inerentes a todos, nós podemos ter vencido todos os jogos em casa, fica um sentimento ruim em relação a isso, mas eu tenho uma leitura da competição que 3 resultados favoráveis nos qualifica, porque a gente avalia as dificuldades da concorrência, os jogos, a troca, e eu não vejo facilidade para ninguém que está buscando a vaga, não. No primeiro turno, as equipes se encontraram no Martins Pereira e ficaram no empate sem gols. Pro confronto desse sábado, o elenco da Águia sabe que vai encarar o adversário muito diferente daquele que enfrentou na primeira quinzena de maio. Existe muita variação em cima daquilo que um time faz e o outro faz. A gente precisa adquirir um padrão, que é o que eu busco, independente da peça escolhida. O cara responda, entenda o que o adversário oferece, saiba se impor. Essa é a leitura que eu tenho do futebol atual, de você não ter, mesmo quando você reedita uma atuação, a gente tem um entendimento que o adversário não é o mesmo, porque requer um pouco de movimentação, requer um pouco de ação, onde o adversário talvez possa ser melhor e aonde ele possa nos oferecer, é onde a gente vai tentar buscar no adversário essa possibilidade. Depois de semanas amargando resultados negativos na A2, a desconfiança do torcedor existe, é claro, mas para o comandante da Águia, em campo não faltará entrega do elenco nas 3 finais que ainda restam. Às vezes a gente dá algumas entrevistas e parece muito querer acomodar uma situação. Não, eles trabalham, eles estão aí, todos eles têm condições de suprir aquilo que a gente precisa e cada um tem uma resposta, cada um joga de uma forma e dentro daquilo que a gente às vezes imagina, o adversário visiona, o adversário favorece. É um jogo difícil lá fora contra o Santo André, mas a gente sabe que o São José tem totais condições de trazer mais uma vitória para casa e quem comenta mais sobre isso aí é o nosso querido Antônio Carmo. A
Alô, meus amigos dos donos da bola, sejam todos bem-vindos aqui, Carmopédia no ar, com toda a nossa grande equipe dos donos da bola, o mais tradicional e importante programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Eu digo sempre aqui no ar desde 2009, aqui com Larissa Murad, com Lucas BZK, com o nosso Pedro Flaco Lopes Elias. Ei, Pedro, ele fica bravo comigo de chamar ele de Flaco Lopes. A cara do Flaco Lopes, o Pedro. Gente boa demais, o nosso príncipe regente. E também com o nosso vascaíno Bernardo Baitelli. Gente, falei ontem aqui do São José e de números, né? Para se classificar. São José, dos 6 jogos fez em casa, ganhou e empatou 5. Se ele tivesse ganho 3, perdido 2, em vez de 5 pontos, ele teria 9, né? Então, perdendo 2, ele teria 7, seria muito melhor. Então, a situação do São José hoje é complicada ainda, porque o time vai precisar, como eu disse ontem, ganhar os 3 jogos que restam. Então, não adianta pensar no Costa Rica daqui a 2 semanas, se não ganhar do Santo André amanhã. Então, jogo a jogo. Amanhã contra o Santo André. Essa semana chegaram 2 atacantes do São José, o Coutinho e o Firmino, que não tem nada a ver com os jogadores da seleção. O Coutinho brilhou no Taubaté, ele é de São José, em 2020, fez uma ótima campanha na Paulista Série 2, depois saiu, rodou. O Firmino jogou bem no Grêmio Maringá, fez muitos gols lá no Paraná, estava no futebol Mato Grossense. Vamos ver se vão ter condições já de poder jogar amanhã ou ficam para o outro jogo. Estão aí incluídos, estão juntos com os jogadores treinando já. Pois bem, o São José para o jogo de amanhã, o técnico Sérgio Guedes sabe disso. Ele tem a volta do Vitor Guilherme na lateral direita, ele ficou fora contra a Inter de Limeira. O Sérgio deverá retornar ele de lateral direito titular, o Denis volta para o banco de reservas, né? Então, o restante do time, com exceção do lateral reserva, o Matheus Miller, que está suspenso, todo mundo à disposição para o técnico Sérgio Guedes. Como é que o Sérgio vai montar o time aí? É ele que resolve, né? Pode deixar como foi em Limeira, com o Franco um pouco mais aberto pela direita, como quarto homem de meio campo. Pode ter de novo o Luiz Thiago ofensivo, um time mais atacando mais, não sei o que ele vai fazer. Gramado sintético pode dar uma diferença também, que é lá no Bruno José Daniel, em Santo André. De qualquer maneira, independente de quem joga, como é que vai ser, o São José sabe, precisará vencer o jogo. Então a gente deseja boa sorte para o time da Águia, que essa vitória venha amanhã lá no Bruno José Daniel. E segunda-feira a gente conta tudo aqui para você, tá combinado? Ótimo fim de semana para todo mundo, juízo, se cuidem. Até mais, hein? Que isso, juízo pra você, né, Antônio Carmo? Você, ó, aqui a gente sabe que gosta de ir em muitos lugares no final de semana ali, ó. Ó o barulhinho. Então vai com calma, tá? Vai devagar. E voltando a falar de São José, que tá em sexto no grupo G, né? Sim. Se vencer o Santo André, que é um confronto direto, já passa ele na classificação, aí fica só a uma posição de entrar ali no G4 ali do grupo. Famoso duelo de 6 pontos, né? E retomando também as entrevistas, é bacana, né? A gente falou que o São José retomou a confiança depois da última rodada. O Ariel já parecia ali muito mais leve nessa entrevista do que nas outras semanas que a gente acompanhou o São José. Claro, eles sabem que nada está resolvido, pelo contrário. Todo jogo que entrar agora precisa vencer, mas a pressão ela dá aquela diminuída, pelo menos a confiança volta, então o time já entra mais animado, mais tranquilo para esse duelo. E o Sérgio Guedes também analisando, né? Disse, não dá pra gente fugir e ficar inventando desculpa, falando, aquilo não deu certo, aquilo. Fato é, tem que ganhar os próximos jogos e só isso importa. E disse, né, o torcedor que tá aí meio desconfiado, falando da atuação de alguns jogadores, segundo o Sérgio Guedes, dedicação não tá faltando de ninguém e isso podem esperar nos confrontos que ainda faltam. A gente consegue ver que nos jogos não acontece da bola entrar no gol ali, mas vontade sempre tem, o time dá carrinho, chega junto e tal, mas estava dando um pouco de azar em algumas partidas. Teve essa vitória, que é o que você falou, dá aquela tranquilidade, porque se não tivesse vencido ou empatado, já iam jogar só não valendo mais nada, já sabiam que estavam eliminados. E agora eles estão com essa esperança, né? Olha, estamos ainda vivos. Aí ganha esse jogo, estamos ainda vivos. E aí vamos indo até os próximos 3 jogos aí, pro São José tentar essa classificação. Falei da leveza de Ariel, mas quem também tá assim, ó, leve, tranquila, é Fernanda Belo, que tá de folga nesse fim de semana, Fê. Boa tarde, tá até sorrindo. Olha, sorrindo de ver, de esperança por um final de semana tranquilo, ó que maravilha. Toda a animação de quem não tá de plantão, né, Fê? Olha, ainda ouvi aí de novo, ó, Flamengo. Sempre líder, né? Tá lá sempre na frente, então tá tranquila, trabalhando aí sempre na liderança do campeonato. Tô adorando. Ótimo fim de semana pra você, aproveita, bom jornal, segunda a gente se encontra. Valeu, viu?